Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Obrigado pelo seu prestígio, pela sua participação. Você pode entrar em contato conosco através do Facebook ou também através do Sicom. O Sicom que nos apoia ao longo desses anos, desde o primeiro programa até hoje. Tem como líder lá no Sicom Rubens Moscatelli, que é o presidente do sindicato, nosso apoiador, nosso comentarista e um amigo de todos os tempos e todas as datas. Obrigado, Rubens, pela presença. Obrigado, Querela, nossos telespectadores, é sempre um prazer estar aqui. Hoje o tema é interessante porque ele lida com a convivência humana dentro dos seus espaços. Pois é, muito bem colocado. E aí, nós trouxemos aqui o Antônio Carlos, que é um arquiteto urbanista da Pontual. Ele vai poder nos ajudar a entender qual é essa função, para que serve essa arquitetura, o que faz e como que nós estamos vivendo hoje. A nossa moradia está bacana, nossa cidade, para nos dar saúde mental, física. Antônio Carlos, obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Você já é um convidado especial do nosso programa, mais de uma vez, e tem enriquecido muito com o seu conhecimento, viu? Muito obrigado aí pelo convite. Espero continuar contribuindo aí com um pouco do que a gente tem vivido aí no dia a dia. Bom, deixa eu aproveitar já aqui a tua presença, né? Nós estávamos conversando antes do programa iniciar. Queria que você desse para o telespectador que está nos assistindo, né? Porque o papel da arquitetura, o papel do urbanista, ele tem uma função importantíssima na sociedade, não é? Porque quando nós estamos nos vendo nos dias de hoje com as moradias cada vez mais reduzidas, não é? E aí tem umas implicações com a minha saúde física, minha saúde mental, luminosidade. Tudo isso é o papel do arquiteto no momento do projeto da edificação, né? Fala um pouquinho desses conceitos para o pessoal que está nos assistindo entender. Ok. A arquitetura ela tem por objetivo principal proporcionar a melhor qualidade de habitação com a preocupação do ser humano, evidentemente. E para isso existem algumas regras básicas que a gente tem que respeitar, alguns limites mínimos de espaço. Isso vinha sendo muito rigorosamente seguido, mas por conta da evolução, por conta da modernização e até da modificação hoje do cenário onde a gente vive, isso está sendo modificado, mas acredito que também se ajustando de acordo com as necessidades e com a disponibilidade do espaço que a gente tem. Então, hoje, a gente talvez tenha um espaço um pouco mais reduzido, porém oferecendo melhores condições do que antigamente. Então, eu acho que isso vem, de uma certa forma, compensar e permitir que a gente continue evoluindo dentro dessas características atuais. Muito bom. Rubens, contrapartida a essa colocação, que foi muito bem colocado, nós estamos percebendo que as pessoas elas estão se aglomerando. Quer dizer o quê? Nos espaços, né? Nos mesmos espaços, um maior número de habitação. E como o nosso programa aqui é Viver em Condomínio, nós temos percebido que precisa haver aqui nessas relações um novo entendimento de regramento para poder conviver tanta gente no mesmo espaço. Porque para você que está aí nos assistindo, e talvez seja o seu condomínio revestido disso, né? Lá você tem todo o lazer, lá você não precisa sair do seu condomínio para fazer absolutamente nada. Mas certamente, para que aquela infraestrutura exista, tem que ter um número grande de usuários. E normalmente é ineficiente para atender todos ao mesmo tempo. Como é que fica essa relação? Eu vou acrescentar ainda mais um outro aspecto que, veja, aqui no Brasil nós não temos nenhuma carência de leis. Leis para tudo que é gosto, produz, a todo tempo.
Já lá, desde a época do Estatuto da Cidade, que é de 2010, existe tal de estudo de impacto de vizinhança. Ou seja, a princípio, todo empreendimento que eu vou, enquanto construtor, apresentar ao mercado, eu tenho que mostrar ao poder público e às autoridades ambientais e fiscais desse setor tudo aquilo que aquela intervenção urbana vai gerar no entorno. E aí vai depender do tamanho do empreendimento para eu saber qual vai ser esse entorno. Essa ferramenta é imprescindível, tanto no aspecto da arquitetura, do urbanismo, como no aspecto da engenharia de tráfego, na engenharia normal, na questão de transporte público. Então, é um instrumento que está à disposição de todos os municípios do Brasil, de Santos não é diferente, mas existe esse regramento que cada município tem que fazer a sua regulação. Quando eu falo isso, e aí a gente tem que pensar numa outra coisa. Por exemplo, eu conheço condomínios com mais de 1.500 unidades. Como é que esse condomínio, qual vai ser o impacto disso na vizinhança? Imagine todo mundo, hoje em dia, embora tenha o home office, né, que é uma coisa que está se tornando cada vez mais imprescindível, até por causa do deslocamento. Perfeito. Imagina 1.500 querendo sair do condomínio ao mesmo tempo. E as vias públicas recebendo esses 1.500. Então, o arquiteto urbanista é o problema que ele tem que resolver, entre outros. Dá para resolver, Antônio Carlos? Acho que dá para conviver. Né? Conviver. A palavra foi bem, conviver, porque resolver mesmo, né? Porque a gente percebe que cada metrópole ou cada cidade tem sua peculiaridade, tem seus aspectos. E Santos, evidentemente, até bem pouco tempo, ela foi considerada uma cidade tranquila, uma cidade de excelente qualidade de vida. As pessoas vinham para cá para relaxar. Para relaxar. Exatamente. Acabou, então, né? O que a gente está tendo e o que a gente tem que proporcionar para que isso a gente consiga manter o mínimo dessa qualidade, a gente tem que pensar seriamente no poder público, pensar na questão do transporte público. Hoje a gente tem VLT, a gente tem um certo conforto com transportes com ar-condicionado, e, enfim. Eu acho que a independência das famílias de terem 2 veículos, 3 veículos, essa coisa, eu acho que ela está se modificando ao longo do tempo. Mas eu acho que isso aqui, num ponto de vista, né? Quando eu não tiver um transporte público que me atenda, eu não vou usar. Eu vou preferir o meu carro. Sim. Eu vou preferir a motocicleta, a bicicleta, seja lá qual for. Por quê? Porque não dá para usar, não é? Quem depende do transporte público, não estou falando só da Baixada, né? Eu adoro a minha cidade, eu acho que a minha cidade é uma cidade de vanguarda, uma cidade muito boa para se viver, apesar do alto custo de vida que ela tem, indiscutível, não é? Mas é uma cidade que muita gente sonha estar aqui. E eu já convido quem quiser vir que venha mesmo, porque aqui é muito bom para morar. Tirando tudo aquilo que nós passamos a conviver, que é com trânsito ruim, com falta de espaço para poder estacionar o veículo, tudo aquilo que as grandes cidades têm hoje, apesar de a gente ser um interior, não é? E da sazonalidade. Acabou a nossa sazonalidade, a bem da verdade. A gente está lotado o tempo todo. O tempo todo. Não é isso? E o Dr. Rubens fez uma observação absolutamente pertinente com relação à questão das consequências de entorno que isso causa e que soluções a gente vem. Eu acho que a gente nunca pensou, pelo menos há pouco tempo, em home office. Isso são coisas modernas que estão vindo de fora e que a gente acaba adotando. Eu mesmo já adotei, por conta de um ganho de tempo, por conta de uma qualidade de vida, onde você, por exemplo, em Santos, apesar de todas as dificuldades ou das facilidades, eu acho que você, dependendo do bairro onde você esteja, você não gasta menos do que 30 minutos para se deslocar para um ponto comercial, para uma região de trabalho, etc. Então, você está falando de 1 hora entre ir e vir. 1 hora é tempo bastante suficiente para a gente aproveitar como vida, aproveitar como trabalho, aproveitar como convivência familiar. Então, eu acho que isso aí é muito importante. Mas essas consequências têm que ser devidamente avaliadas, sem dúvida nenhuma. Principalmente toda a questão de estrutura de saneamento básico para suportar uma demanda que até então, numa quadra, por exemplo, você tinha 20, 30 casinhas, imaginando 100 pessoas, hoje tem
3 mil, 5 mil pessoas eu acho isso naquele momento, né, né? usufruindo daquele espaço. É interessante porque hoje, Rubens, nós temos o síndico desses complexos, eles são prefeitos, na verdade, né? Porque aquilo é uma cidade. E aquilo, para você administrar aquilo, é muito complicado, né? E eu queria ouvir de você, que está ligado diretamente com o sindicato dos síndicos, né? Os condomínios. Desses condomínios, né? E quais as dicas que você dá para esses caras que estão lá tendo que... Virou prefeito, né? Foi eleito prefeito do seu condomínio. Olha, quando você fala de prefeito, eu já lembrei da cidade de São Paulo, que lá já de algum tempo tem as subprefeituras. Exatamente. Né? Então você tem que ter essa lógica. Você não adianta concentração. Só que é o prefeito né? solitário sem secretário, que é o pior. Né? Então, mas assim, você não pode concentrar em você. Uma das dicas que a gente pode, com certeza, dar para as pessoas é assim: o poder se resolve da melhor maneira possível quando você o divide. A não ser que você queira ser ditador, né? Mas assim, para você resolver as questões todas daquela comunidade, torná-la menos conflitiva, você tem que repartir isso, as suas responsabilidades com os demais. Então, em cada bloco desse condomínio, terá lá um subprefeito, vamos assim dizer, alguém escolhido por aquela coletividade que vai falar os interesses daquele pequeno grupo junto ao grupo total. Tem que ser dessa maneira. Mas assim, o principal mesmo nós temos 2 ouvidos ou 2 orelhas e uma boca. Isso. Ou seja, ouvir mais do que falar e fazer. E né? conviver mais, né? Conviver melhor. E a gente tem que mudar um pouco algumas características. Veja, tudo bem, eu sou dono de uma parte daquele condomínio, sou cotista ali, né? Sim. Mas eu não sou dono de tudo. E ainda que eu fosse dono, se tem outros ocupantes, eu tenho que compartilhar esse espaço com os outros. Então, a gente tem que também ceder um pouquinho o passo. Eu vou ter que fazer um intervalinho. Na volta, nós vamos falar a respeito desses espaços e como que é essa primeira moradia. O que isso tem refletido no mercado na hora de trocar o seu imóvel. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. A TV Com foi indicada e é finalista na categoria TV por Assinatura Regional ao Prêmio Veículos de Comunicação, que é uma iniciativa da editora Referência e Revista Propaganda, com o apoio da Academia Brasileira de Marketing, a Abramark. A premiação é um reconhecimento aos veículos que mais se destacaram no decorrer do ano, onde são avaliadas ações comerciais, de marketing e de audiência que geram resultados e garante o sucesso de veículos de comunicação. Nessa 31ª edição, conta com 29 categorias, referentes ao ano de 2017. A seleção conta com mais de 1.500 profissionais de mídia das principais agências de publicidade, que são consultados para eleger os finalistas. Neste processo de consulta, os profissionais recebem uma lista com as categorias e indicam espontaneamente os veículos que mais se destacaram no ano em cada uma delas. A TV Com agradece o reconhecimento de estar entre os melhores. TV Com, sempre com você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer?
Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro, pois hoje as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV com Canons da NET. Está conosco hoje Antônio Carlos, arquiteto urbanista da Pontual. Nós estávamos aqui tratando no primeiro bloco dessas questões relativas aos espaços, a como nós estamos lidando com essas verdadeiras cidades nos condomínios, com várias torres, muita gente para se conviver, o pessoal do SICOM lá tendo bastante trabalho e dar cursos para os síndicos, ensinar. E você que ainda não teve a oportunidade, procure o SICOM. Lá ele tem ferramentas de aprimoramento de como você lida com as questões do condomínio para fazer uma gestão mais eficiente aí no seu condomínio. O SICOM tem essa propriedade de dar a você essas informações. É só lá ligar no SICOM ou entrar no site deles que eles vão poder te dar todo esse apoio, inclusive assessoria. Não é assim que funciona lá, né, Rubens? É assim, você só tem que fazer duas coisas, na verdade, é ligar e marcar um horário. Não é cobrado o atendimento, né? Então a pessoa vai ter acesso à informação. Você pode repetir essa parte que é importante, viu? Não é cobrado o atendimento, Olá, não gente. tem que pagar, né? Vocês acham que tudo aqui paga lá no SICOM, não precisa pagar, não. E aí você vai ter só que cumprir com aquilo que foi exigido. Então, por exemplo, eu vou tratar de uma questão arquitetônica, tem que levar os documentos lá para que nós possamos avaliar se o que tem que ser feito ou não. A questão é de comportamento, leva a convenção. E assim, o atendente normalmente vai informar orientar lá como é que tem que fazer, quais são os documentos, o que tem que ser levado. Você tem essa ferramenta, você tem isso nas suas mãos. Se não tem usado, passe a usar. Às vezes nós reclamamos das nossas mazelas e não buscamos as soluções. O SICOM pode lhe oferecer a solução e de forma graciosa. Para isso que se presta o sindicato da sua categoria. Procure lá os condomínios, vocês vão poder ser ajudados. Pode falar. Só para fazer mais um esclarecimento, a gente vem fazendo esse tipo de atendimento desde sempre. O SICOM faz esse ano 29 anos. Então, 29 anos, talvez você não saiba. Né? O atendimento é gratuito, não é cobrado. Se for cobrado, você tem que falar com o presidente, que sou eu, mas com certeza isso não acontece. E a informação e aquilo que é feito lá é de ponta. Porque a gente exige lá do profissional que ele faça pelo menos uma especialização. É isso que eu queria complementar lá. O pessoal do SICOM é um pessoal extremamente especializado, voltados especificamente para esses assuntos de condomínio. Tudo que se tem de ponta, que ele acabou de dizer, e nas questões de decisões no Supremo Tribunal Federal, em todos os outros tribunais, para que você possa ter o melhor atendimento. Vamos voltar aqui e tratar desse assunto de urbanismo. Eu estava comentando no nosso intervalo, né, da primeira moradia. A primeira moradia, normalmente, o que me parece nos dias de hoje, que não deixa de ser muito diferente das outras, porque os espaços foram reduzidos, não é? Então, esses espaços reduzidos, a gente percebe que o déficit habitacional ainda é grande, nós precisamos dar espaço para todo mundo morar. É uma questão ainda que é pertinente à própria Constituição Federal, que dá direito à habitação, e proporcionar, poder dar a eles condições de aquisição, né? Ou, para reduzir alguns custos, diminuir-se os espaços. Como é que tem lidado isso com primeira moradia, com esse preço reduzido e com, consequentemente, o espaço reduzido? O mercado vai entrar em algum colapso em um determinado momento? Oi, Rubens. Eu queria complementar o vosso questionamento no sentido seguinte. Aquele que é o destinatário dessa moradia, vamos dizer assim... O público-alvo, né? O público-alvo, ele está adaptado à perda do espaço, porque normalmente a pessoa
se sente numa liberdade maior, mesmo estando morando mal. Vê com Minha Casa Minha Vida, por exemplo, a pessoa está num local muitas vezes perigoso, passa a habitar um condomínio com mais estrutura, mas ele está preparado para isso. Ele precisaria, eu digo na perda de liberdade, na perda de espaço mesmo, propriamente dito, que ele pretensamente teria morando lá na comunidade, nesse sentido que eu queria fazer essa... O que você entende disso, Antônio Carlos, como arquiteto e urbanista? Eu acho que essa necessidade, eu vejo ela de um pouco diferente. Você falou sobre o início de vida, constituição de uma família. Normalmente são pessoas solteiras que em algum momento mora no seu quarto, mora com os pais, que tinha apenas um quarto para ele, o resto era todo da família, e de repente ele se junta com uma moça que também morava num quarto e ambos vão constituir um novo lar, e esse lar provavelmente vai ser maior do que um quarto. Não é? Então, já sendo um apartamento ou um quarto-sala ou alguma coisa, mesmo que ainda compacta, eu acho que ele vai atender perfeitamente esse início de vida. Então, eu acho que todas essas construções, elas vêm nesse sentido. E depois também, porque o tempo de permanência hoje nas habitações, ele tem quase que um caráter de dormitório. As pessoas hoje, tanto homem quanto mulher, trabalham o tempo todo. Então, eles vêm mais para o final da tarde, vem para dormir, evidentemente, para se reencontrar, para se reorganizar para o próximo dia. E os espaços hoje eles oferecem uma preocupação que Santos, por exemplo, foi uma cidade que talvez tenha demorado a assimilar essa característica de varandas. Perfeito. Não se tinha varandas. Hoje as varandas são absolutamente habitáveis, são mobiliáveis. Hoje você tem varanda gourmet, varanda isso, varanda aquilo. Então, a varanda passou a ser um espaço de grande qualidade de vida. E uma tendência do brasileiro é colocar uma churrasqueira dentro do apartamento dele. Eu acho que 99% não usa mais. Mas tá lá, né? Faz parte é um item do imóvel que dá lá a sua importância e permite um convívio diferenciado para você receber alguém, enfim. Mas eu acho que o fato dos apartamentos serem compactos e o público que ele vê é esse público que está iniciando uma vida, esse público de casais modernos, que trabalham fora e que não precisam de tantos espaços e que ainda assim, vindo para o condomínio, possa ainda ter academia, fitness, ter isso, ter aquilo, que hoje também é um item absolutamente essencial para a questão da qualidade de vida, para a manutenção da saúde das pessoas. Então, você tem uma academia, você tem um espaçozinho para você ficar, eu acho que ali resume bem a necessidade. Com o crescimento da família, é claro que isso vai exigir novas demandas, talvez para espaços maiores, porque vem uma criança, vem isso. A arquitetura também, Santos também ainda não entrou nessa tendência, mas a gente provavelmente vai partir para uma linha de oferecer plantas livres, onde você tem possibilidade de criar seu próprio espaço, dividir. Se você quer ter apenas um quarto e o resto transformar tudo em sala, que assim seja. Se você quer ter 3 quartos, porque hoje apartamentos de 60 metros, às vezes, são compostos até por 3 quartos. Né? Numa área total de 60, às vezes você consegue colocar 3 quartos, sala, cozinha. Só cabe a cama, né? Mas é o essencial, é dentro daquele conceito de dormir. Você não vai habitar o quarto, não é? Então você vai estar mais na área de convivência. As cozinhas americanas, que hoje praticamente imperam em todos esses pequenos, pelo menos nos prédios mais modernos, elas convidam a uma convivência enquanto você está na cozinha, está vendo quem está na sala, ou mesmo quem está no quarto. A coisa ficou tão pequena que há uma convivência. Hoje tem também, a gente vê apartamentos estúdios que servem para atender solteiros ou casais, ou mesmo pessoas de 3 famílias, você consegue. A arquitetura, o design, o arquiteto, o design, o próprio decorador, ele tem condição de proporcionar um ambiente que, embora pequeno, te dê uma sensação... Eles transformam esse espaço pequeno numa praticidade maior do uso. Exatamente. Então, é isso que é o papel do arquiteto, né? É isso aí. Hoje a gente tem que maximizar o uso, aproveitar ao máximo cada centímetro quadrado, porque pelo preço e pela disponibilidade. Agora, Rubens, saindo fora ali da moradia, como é que você vê a nossa cidade nas questões
urbanísticas, arquitetônicas? Não, na verdade existe aí muito o trabalho do Antônio Carlos, mas outros arquitetos influenciando muito nessa questão, né? Não só nos empreendimentos, mas também no viário, na questão mesmo do transporte. Ideias não faltam. Eu tenho visto com bons olhos isso, porque a gente tem evoluído muito, trazendo a qualidade de vida mais próxima de todos nós, né? Só que é um conceito que a gente precisa também sair não só o arquiteto tê-lo, mas nós todos também nos enfronharmos nisso, porque a gente precisa ter essa visão para perceber o que é necessário mudar para melhor no nosso dia a dia. Eu acho que isso é importante. A iniciativa da prefeitura em manter os seus locais históricos, como tem feito, né? Revitalizando o centro também, e algumas outras questões na orla da praia. Nós estamos caminhando bem nessas questões arquitetônicas aí? Eu acho que sim. Evidentemente, como todo cidadão, nós gostaríamos que esse processo todo fosse muito mais rápido. Né? Melhor, né? E melhor, que a gente né? visse esses resultados assim, aflorarem a cada dia. Mas a gente sabe das dificuldades que todo mundo tem, mas eu vejo o Santos ainda com uma preocupação com a questão da saúde. A gente vê unidades de atendimento com bastante qualidade. Eu tenho uma muito próxima de casa, eu já fui lá e fiquei impressionado. Melhor do que o meu atendimento em plano de saúde particular. Então, eu fico muito confortável com isso. Você me permite aqui, foi uma colocação muito interessante, né? Uhum. Ele ficou impressionado com algo que é obrigação do Estado. Né? Mas e a gente tem, e é verdade isso, porque a gente se impressiona, porque eles têm feito o serviço. Santos, a gente não pode reclamar, porque Santos está caminhando muito bem. E outra, a gente tem que parabenizar aqui, inclusive o prefeito, né? Porque ele traz sobre os seus ombros outros municípios vizinhos que não têm essa estrutura. E Santos tem atendido todo mundo. Né? E não tem a contrapartida, a gente discute sempre isso, né? Mas é uma coisa assim, a gente se impressiona por causa da eficiência que a gente sabe que o poder público não tem. É isso mesmo. É mau uso do dinheiro. Nosso programa encerrou. Rubens Moscatelli, suas considerações finais, por favor. Olha, eu queria agradecer ao Antônio Carlos aqui pela visita e acho que sempre, nesse programa não foi diferente, o nosso objetivo principal foi atingido. Então, eu queria cumprimentar a todos esse início de 2018. Antônio Carlos, arquiteto urbanista da Pontual, muito obrigado por ter aceito novamente o nosso convite. Nós vamos convidar você mais vezes. Está virando VIP, né? Está virando VIP. Não, e que tem bastante conhecimento para poder passar para nós. Obrigado, viu? Eu é que agradeço. Se há alguma diferença na minha participação, eu acredito, porque eu não venho só como profissional, eu venho como cidadão que traz toda uma expectativa de bem viver e a preocupação que a gente tem de cada vez melhorar mais a nossa cidade. Porque, tanto como você disse também, que gosta de morar, a gente é santista de sangue. Então, a coisa, quando fala de Brasil, quando toca o hino nacional, todo mundo se emociona. Então, somos brasileiros que estamos buscando, muito envergonhados num momento difícil do nosso país, mas que a gente sabe que a gente pode buscar, a gente chega lá. E temos muita competência para isso. Temos mesmo. E tem contribuído para a nossa cidade sobremaneira. Muito obrigado pelo seu trabalho. Eu que agradeço. Você que nos assiste, muito obrigado pela sua preferência, como sempre. Continue com a programação da TV Com e nós vamos nos ver na próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Viver em condomínio. Apoio. Sicom. A mão amiga no momento certo.